Vamos iniciar mais uma aula do Avante Helping Care. Vocês acabaram de ver um vídeo introdutório explicando um pouquinho mais sobre o programa de educação continuada de Nestlé Health Science, com foco para temas de interesse na área hospitalar e na área extra-hospitalar. Hoje o nosso tema é focado aí em lesão por pressão, identificação, prevenção, tratamento, abordagem multidisciplinar. E vamos começar a nossa aula com o Adriano Mel e em seguida com a Letícia Serpa. Então você que está em casa, no trabalho, assistindo o Avante de hoje, não esqueçam de enviar as suas perguntas, as suas dúvidas e ao final da nossa aula de hoje a gente vai abrir um espaço para responder essas dúvidas. Então conecte, assista e envie as suas perguntas. Então vamos começar a nossa aula hoje com o Dr. Adriano Mel. É uma imensa satisfação estar aqui num tema a ser abordado de extrema relevância e que realmente demonstram que existem falhas no sistema. Lesão por pressão, identificação, prevenção e tratamento. Vamos direto ao assunto, porque o conceito de uma lesão por pressão significa que ocorreu um dano localizado na pele, nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea. Isso acontece porque você tem anatomicamente a pressão exercida pela proeminência óssea contra um obstáculo, um leito, uma cadeira, e entre essa proeminência óssea e esse obstáculo estão a nossa pele, o nosso tecido celular subcutâneo, nossa fáscia, nosso músculo. Dentro das possibilidades que nós abordaremos a lesão por pressão, carece lembrar do que são feridas complexas. O conceito de uma ferida complexa está diretamente relacionado a uma lesão por pressão. A ferida complexa é aquela que pode transcorrer com perda cutânea extensa, infecções agressivas, viabilidade tecidual comprometida como isquemia e necrose e doenças sistêmicas que prejudicam a cicatrização, como diabetes, por exemplo, TPOC, hipertensão e as doenças crônicas, portanto, não transmissíveis que acompanham grande parte desses pacientes, na sua maioria, que abordaremos aqui, idosos. Se nós dividirmos os grupos de feridas complexas, nós veremos que as lesões por pressão estão classificadas como lesões agudas, mas posteriormente elas se tornarão dentro do grupo feridas crônicas, isto é, dentro do grupo de feridas complexas, onde nós temos lesões por pressão, elas também estão classificadas como feridas crônicas, porque após 3 semanas as lesões deixam de ser agudas e passam a ser crônicas. E é muito comum uma lesão por pressão ultrapassar esse limite de tempo de 3 a 4 semanas e se cronificar. Portanto, lesões por pressão fazem parte, assim como as úlceras crônicas dos membros inferiores e do pé neuropático, na classificação de feridas crônicas. Todos perguntam, mas o que acontece então? Nós temos uma proeminência óssea, essa proeminência óssea vai promover um estado de isquemia que pode ser transitório, pode ser rápido, e nós teremos condições e mecanismos de defesa para reverter isso. Mas, se ultrapassar um limiar de tempo ou um limiar pressórico, esse dano se torna perpétuo. Então, essa região que fica acometida por essa isquemia, por essa falta de irrigação, vai literalmente sofrer por hipóxia o dano tecidual. E vocês observam que isso pode acontecer em qualquer proeminência óssea, em qualquer decúbito que se tenha sobre esse leito ou sobre uma cadeira, por exemplo. Então, é uma relação pressão versus tempo que dará o resultado e a extensão e a magnitude do dano tissular. Os mecanismos de uma lesão por pressão são divididos em 2 grandes grupos, os primários e os secundários. Nos primários nós temos a isquemia, a hipóxia e o edema. Quanto maior o edema, maior a estase, e subsequentemente isso dificulta ainda mais a chegada de oxigênio. Nós vamos ter a contratura no ambiente de hipóxia, levando
ao aumento do risco de infecção, e a partir do momento em que você tem infecção nesse sítio, as próprias bactérias começam a competir na presença do oxigênio local, dificultando ainda mais o processo de cicatrização. Para vocês terem ideia, com 32 milímetros de mercúrio, nós já fechamos as arteríolas periféricas. Com 12 milímetros de mercúrio de pressão, nós já fechamos as vênulas. Então, é muito comum situações já viciantes dentro do meio de saúde, como massagear proeminências ósseas, e nós veremos que isso está errado, porque nós estaríamos literalmente prejudicando a irrigação das vênulas intactas que estão ao redor da ferida. As arteríolas sofrem com 32 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos sentados, as nossas proeminências ósseas podem exercer algo próximo a 300 milímetros de mercúrio, e quando deitados, cada proeminência óssea pode chegar a 70 milímetros de mercúrio de pressão. Então, tudo isso está muito acima daquilo que já vai ocluir uma arteríola e uma vênula. Se lembrarmos da anatomia e principalmente dos pontos de relevância de proeminências, como tuberosidades isquiádicas, como o fêmur e trocânter, como a região sacrococcígea, vocês agora terão uma correlação direta dos pontos onde exercem a pressão do osso contra essa camada de tecido mole, contra um obstáculo, e com certeza raciocinarão muito sobre o quanto de pressão está sendo exercida naquele ponto. É muito importante que vocês tenham fundamentos. Por que é que nós buscamos o alívio de pressão em 30 graus, por exemplo, num paciente internado numa unidade de terapia? Pessoal, 30 graus é um lençol enrodilhado. 30 graus é a diferença entre esse paciente, entre esse cidadão sobreviver a um procedimento cirúrgico, longa permanência na UTI e ficar sem lesão por pressão. A cabeceira também não elevar mais do que 30 graus. Eu sei que agora nós temos alguns colegas que falam, mas eu preciso que se eleve porque tem outras situações associadas, mas levar muito em consideração essa situação de inclinação para que o paciente não sofra o arraste através do leito, o que provoca fricção e cisalhamento, assim como a passagem ou o reposicionamento no leito, né? Onde usa-se as travessas para fazer e muitas vezes a travessa vem e o paciente não a acompanha. Esse movimento gera cisalhamento, o rompimento da integridade natural dessa pele e aí começa a formação de uma lesão. Lembrar que quando esses pacientes vão ser reposicionados, existem como nós fazermos alívio da pressão local usando vários tipos de elementos presentes no dia a dia dos profissionais e a professora Letícia abordará isso também. Lembrar que a cada 2 horas nós temos que reposicionar os pacientes que têm pele íntegra. Aqueles que já estão com lesão por pressão, naquele decúbito ele só pode ficar 1 hora. E esse decúbito deve ser mudado no sentido horário ou anti-horário, isto é, do decúbito lateral direito para o decúbito dorsal, do dorsal para o lateral esquerdo e do lateral esquerdo volta para o lateral direito. Isso faz com que você não retorne mais vezes para o decúbito dorsal, o que provocaria um excesso de carga na nossa região sacrococcígea. As mudanças na ergonomia são extremamente importantes, por isso explica que também aqueles pacientes, muitas vezes cadeirantes, têm pontos de apoio, que são os pontos de apoio-alvo, porque além de não sentirem a periferia, os pés, estão sujeitos à ação da força da gravidade contra uma proeminência óssea, um obstáculo. Então, lembrar que a cada 15 minutos sentados, esses indivíduos devem ficar 1 minuto suspenso. E isso explica, através desse quadro, o porquê grande parte desses nossos pacientes têm lesões por pressão em região do sacrocóccix, do calcâneo e dos isquios, porque são posições que, sentado ou deitado, são as mais exigidas.
Vocês também devem estar notando, se atualizam, que houveram mudanças nas denominações. Tem ainda profissionais que chamam a lesão por pressão de escara. Na verdade, escara é aquela carapaça, aquela crosta enegrecida que pode cobrir qualquer tipo de ferida. De escara foi chamada, alguns anos atrás, de úlcera de decúbito, mas posteriormente foi notado que não era só de decúbito. Então, foi denominada de úlcera de pressão. Também estava errado, porque não era só pela pressão. Então, há muitos anos nós aprendemos que o nome era úlcera por pressão. E agora, a partir de abril de 2016, ela se denomina lesão por pressão, porque, como veremos nos estágios 1 e 2, ainda nós não temos úlcera. Então, houve uma mudança nas denominações. O que era categoria 1, 2, 3, 4 indeterminada usando números romanos, agora são estágios 1, 2, 3 e 4 em números arábicos e a indeterminada se tornou não classificável. Ainda foram acrescidos a tissular profunda, a relacionada a dispositivo médico e a lesão por pressão em membranas mucosas. A professora Letícia vai abordar isso, mas eu só gostaria de mostrar a vocês que a estágio 1 é aquela pele íntegra com eritema que não embranquece, isso não mudou, e que vale nós prestarmos muita atenção, que não incluem aquelas lesões com descoloração púrpura ou castanha, porque já podem ser lesões do tipo tissular profunda. É muito importante, pessoal, que muitas vezes esse eritema que não embranquece, ele já vem antes, ele já é um sinal de aviso, é um aviso que, associado ou não à perda da sensibilidade, alterações de temperatura local, até mesmo da consistência como induração, se vocês não tomarem providências rápido, essa lesão estágio 1 passará a estágio 2 e assim por diante. O que importa para nós sabermos é que esse eritema não branqueável não é para ser massageado e que ele não desaparece após o reposicionamento no leito. No estágio 2, eu já tenho uma lesão por espessura parcial, então eu já expus a minha derme. Pode ter uma bolha intacta ou já rompida. É uma lesão que dói muito, mas ainda nós não temos ainda o tecido adiposo visível. Portanto, é uma lesão de espessura parcial. Eu acredito que a estágio 2 é uma das mais importantes, porque se nós aqui não detectarmos com brevidade, ela é sujeita a muitos diagnósticos erráticos, ela evolui rapidamente para uma lesão estágio 3. Então, com bolha íntegra ou rompida, já é estágio 2 e eu já avancei na minha derme. Todos sabem que é na derme que estão os vasos sanguíneos, as terminações nervosas e assim por diante. Especial atenção, não confundir lesão estágio 2 com dermatite associada à incontinência, dermatite intertriginosa, adesivos médicos que provocam lesões ou feridas traumáticas, tá? Então, não confundir, nós temos classificações em estágios diferentes, mas aqui é uma situação de dermatite e não pode ser classificada como lesão por pressão estágio 2. A lesão por pressão estágio 3 já tem uma perda de espessura total, portanto nós já invadimos o tecido celular subcutâneo, portanto a gordura já é visível e nesse caso nós já temos, portanto, um comprometimento mais profundo, um dano tecidual bastante grave e que, independente da superfície perdida, é a profundidade que faz parte da classificação. Na estágio 4 é uma lesão de espessura total com perda tissular e a profundidade vai variar conforme a localização anatômica. Uma situação é uma lesão por pressão no cotovelo, a outra é uma lesão por pressão na região glútea, onde você tem grupos musculares e um tecido celular subcutâneo com diferentes níveis de amplitude, ok? Então, muito cuidado com isso. Lembrar que quando esfacelo escara prejudica a identificação dessas lesões, elas são ditas não classificáveis, porque nós não sabemos a profundidade, portanto, quando elas estão cobertas com esse material desvitalizado, como eu mostrarei na sequência, ok? Então, a lesão estágio 4, infelizmente, quando somos acionados, né, a equipe de comissão de feridas e curativos, é uma lesão com exposição de planos profundos, o risco de osteomielite e sepse,
E aqui a lembrança do quão importante é avaliar o paciente como um todo. A dificuldade em querer fechar a ferida estava porque tinha uma osteomielite não diagnosticada. E o tratamento da ferida depende do tratamento direto da osteomielite. Então, o tratamento é ortopédico, o tratamento é com infectologia, o tratamento envolve multidisciplinaridade. Vocês têm uma noção da quantidade de material purulento, da exposição óssea, dos riscos de sepse que esses pacientes estão sujeitos. Nas lesões não classificáveis, observa-se que ela já é uma lesão de espessura total, mas eu não tenho a confirmação desse dano porque ela está coberta, portanto, por uma escara. Então, escara significa somente esse material necrótico e só após desbridado, inclusive, é que eu vou poder medir, porque essa medida é errática. Se eu medir por sobre uma escara, eu estou medindo erroneamente uma lesão. A tissular profunda é o nosso pior pesadelo, pessoal. Ela é uma lesão vermelha escura, marrom ou púrpura, persistente, portanto não embranquece. A pele pode estar inclusive intacta, já tem dor e mudança na temperatura local e ela evolui muito rapidamente. Em 36, 48 horas, destruição bastante importante dos tecidos. Por quê? Porque, na verdade, ela pode manter a pele íntegra, mas ela já destruiu o plano de fáscia, plano muscular, plano ósseo e a pele, portanto, será um dos últimos níveis a serem destruídos. Então, esse paciente que você recebe no seu ambulatório, esse paciente que você recebe no seu hospital, pode ter uma tissular profunda, no qual, se você não identificar com brevidade, essa lesão, vocês têm 48 horas para identificar essas lesões, e serem receptivos na classificação, porque após isso vocês acabam assumindo esses casos e rapidamente aqui, em 48 horas, evolui dramaticamente. A relacionada a dispositivo médico, o próprio nome diz, ela toma a forma ou o padrão do dispositivo que foi literalmente utilizado e por excesso de pressão. Aqui vemos uma máscara de CPAP, por exemplo, um cadarço de uma máscara de ventilação, fazendo a pressão local, aqui uma gastrostomia e os periféricos fazendo lesões. Então hoje já tem uma classificação, portanto eu tenho um histórico de uso de um dispositivo médico. Essas lesões não podem ser estagiadas quando elas estão relacionadas à destruição da membrana mucosa. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sonda e eu destruir com a sonda a membrana mucosa, eu não tenho a correlação estágio 1, 2, 3 ou 4. Então, é lesão por pressão de membranas mucosas, catéteres ou sondas tracionadas. Pois bem, o que leva a uma lesão por pressão? Nós temos os fatores intrínsecos e vocês podem notar que grande parte do início desses fatores estão relacionados à mobilidade, idade e estado nutricional. E que da mobilidade limitada, grande parte deles está relacionada também à parte nutricional. Sim, sem energia eu não vou ter movimento e sem movimento eu vou deixar esse indivíduo imóvel sujeito à lesão por pressão, como nós já vimos. A idade, nós temos até 12% da comunidade de idosos está com desnutrição. Em clínicas geriátricas, isso chega a 68%. E pasmem, nos hospitais, onde deveriam ser os lugares de maior segurança, chega-se a 85%. Então agora eu estou dizendo a vocês que quando existe uma lesão, e essa lesão nós perdemos 10% de massa muscular, toda a proteína ingerida vai para o processo de cicatrização. Se a perda de massa muscular associada for de 20%, ocorre uma competição entre repor a massa magra e o processo de cicatrização. Se esse indivíduo agora sarcopênico perde 30% da sua massa magra, toda a proteína vai para a reposição dessa massa perdida. E, portanto, a ferida deixa de cicatrizar ou aparecem feridas espontaneamente. Então, a desnutrição, sim, está diretamente relacionada ao processo de cicatrização. E não é diferente com a lesão por pressão, onde nós sabemos que os indivíduos malnutridos
realmente tem uma formação, um aumento de lesões por pressão e principalmente estão relacionados a isso pela redução do consumo de proteínas e geração de energia. Isso leva à síndrome da imobilidade, um complexo de sinais e sintomas resultantes da supressão dos movimentos. Então, menos massa muscular, eu estou tolhindo a liberdade. Só que não esqueçam que o coração também é músculo, que o diafragma é músculo, que nós precisamos da musculatura intercostal para respirarmos, e quanto mais perdemos de músculo, mais hipóxia geramos, mais déficits periféricos, inclusive o próprio tubo intestinal, lembrando, né, como um tubo muscular. Então, realmente isso leva a termos situações de alta complexidade, de perda de massa proteica dentro dos ambientes de tratamento hospitalar ou clínicas. Tudo isso para lembrá-los que dentro dos fatores intrínsecos voltamos ao começo, hipóxia, isquemia, levando a um dano tecidual. Então imagine agora um indivíduo lesado medular que não sente a periferia, um paciente com acidente vascular cerebral, um paciente em coma induzido na unidade de terapia intensiva, um paciente anestesiado no centro cirúrgico que está imóvel por longas horas, dias, semanas, e que isso literalmente só vai aumentar as chances dele ter uma isquemia local associada às comorbidades e às doenças crônicas não transmissíveis. Fora isso, algo muito comum, a fragilidade da pele do idoso, não que crianças não tenham lesão por pressão, crianças têm lesão por pressão, o neonato tem lesão por pressão, principalmente em região occipital, especial atenção na neonatologia, pelo peso da cabeça que pode formar lesões. E principalmente as mudanças de pH da pele, onde infelizmente vemos orientações bastante erráticas com respeito a esses cuidados. E lembrar que esses indivíduos muitas vezes estão usando anticoagulantes ou medicamentos que interferem na cicatrização. Para nós, profissionais da saúde, a falta de alívio dessas superfícies, né? O cisalhamento, a falta de cuidados com higiene, as dermatites, longo tempo em fixações ortopédicas, injeções no mesmo local, é uma situação bastante importante, fixação incorreta de sondas, máscaras e catéteres e principalmente as dermatites que evoluem rapidamente para danos consideráveis. Lesão por pressão significa controle multidisciplinar. Não adianta só ter profissional ou da área médica, ou da área de enfermagem, ou da área de nutrição, ou da área de fisioterapia. É uma ação conjunta e se um desses pilares falhar, todos falham, todos, porque são interdependentes, curativos, desbridamentos, procedimentos de ordem cirúrgica e internação. Se não soubermos trabalhar em equipe nos momentos certos, com a responsabilidade de quem pode executar certos atributos e técnicas, realmente teremos problemas bastante graves, porque esses pacientes recidivam. E essa foto está proposital porque 6 meses após o procedimento cirúrgico, esse paciente recidivou de uma lesão estágio 4. Portanto, mesma característica sendo de uma lesão estágio 2 para 3, ela é considerada uma estágio 4 recidivante, porque as lesões por pressão elas nunca retrocedem, elas ficam sempre na mesma pontuação. Lesões por pressão se perde água, eletrólitos, proteína, sangue, sujeita esse indivíduo a infecções, a novos hematomas, a destruições extremamente importantes. Lembrar que a úlcera plantar, que era antigamente chamada de mal perfurante, é considerada úlcera plantar, também sofre os mesmos estágios da lesão por pressão e para muitos autores a úlcera plantar é uma manifestação da lesão por pressão e se nós formos analisar realmente tem sentido. Epidemiologicamente falando, como estamos no Brasil, infelizmente as nossas estatísticas são péssimas, nós não temos um núcleo que gere informações onde todos possam ter acesso a isso. Existem projeções,
mas as projeções são muito significantes, onde 62% dos pacientes em unidade de terapia intensiva correm o risco de desenvolverem lesões por pressão. Nos tetraplégicos, 60%, e se for no idoso com fratura de fêmur, chega a 66%. Isso interfere no aumento significativo dos dias de internação, praticamente 140%, onde o indivíduo sobrevive a um procedimento cirúrgico, um AVC, e fica mais tempo internado por um quadro séptico originário de uma lesão por pressão. Mas também aumentam os custos, então quem gerencia hospitais, prestar bastante atenção. Lesões por pressão são danos evitáveis e quando elas existem aumentam em 157% em média os custos de uma internação. Fora isso, são indicadores da qualidade no qual a assistência que nós estamos prestando nessa instituição pode ser medida através de uma portaria 529 de abril de 2013, do dia 1º, entrou em vigência em novembro. O Brasil faz parte de uma aliança mundial para a segurança do paciente e isso serve para que nós tenhamos a possibilidade de evitar ao máximo danos ou riscos no ambiente de tratamento hospitalar. Portanto, considerando a relevância desses eventos adversos, e o que são eventos adversos? São aqueles incidentes que resultam em dano aos pacientes, estão entre eles as úlceras por pressão, essa portaria de 2013, portanto, antes das mudanças que tivemos nos nomes. Isso é lei, e dentro dessa lei nós não podemos esquecer que tem uma pessoa, tem um cidadão que está com dor, que pode ser amputado, que pode ir a óbito, que pode gerar demandas judiciais e que pode gastar bilhões de dólares em situações que são 95% das vezes evitáveis. Hidratar, pessoal, a pele significa hidratar o paciente, o indivíduo. Hidratar a pele é com hidratantes à base de água. Lembrar que os óleos não hidratam, óleos lubrificam e nunca se hidrata ao redor de uma lesão por pressão de forma circular, porque estaremos interferindo aonde? Nas vênulas intactas que estão nutrindo essa lesão. Muitas vezes essas feridas se contaminam porque a evacuação acontece no momento da troca de curativo ou na sequência. O tratamento envolve muitas vezes o uso de sonda retal, o desvio de trânsito intestinal para facilitar o tratamento, já que o paciente pode evacuar literalmente dentro ou no leito da ferida. O uso de filmes de poliuretano, infelizmente, eu digo infelizmente, porque os planos de saúde, em grande parte, não liberam tratamentos de prevenção. $1 de prevenção economiza-se $6 de tratamento. Então, um filme, lógico, associado ao reposicionamento no leito, as condutas e os usos das escalas que a professora Letícia abordará também são de extrema importância, onde nós vemos que não é só proteger a pele, mas reposicionar, afinal de contas, o nome é lesão por pressão. Pode trazer importantes modificações no desfecho desses pacientes. Não se usa mais luvas cheias de água, não se usa mais almofadas cheias de água, isso é proscrito há mais de 30 anos. Nós temos hoje no mercado uma série de possibilidades, mas nenhuma delas substitui o reposicionamento no leito conforme já orientado. É a visão holística do controle da infecção, da doença de base, do estado nutricional, da hidratação, da circulação sanguínea e da oxigenação. Esses pacientes de risco envolvem indicadores nutricionais, envolve perfusão e oxigenação, então muito cuidado nas unidades de terapia intensiva com o paciente em choque, em uso de droga vasoativa, principalmente quando a diastólica está com valores inferiores à normalidade, pode afetar a perfusão tecidual e aumentar e muito o risco
de uma lesão por pressão. A umidade da pele, a fralda não trocada, a pele que mantém-se úmida com pH errático e a idade avançada. Lembrar que esses pacientes de risco são desnutridos, são idosos, estão imóveis no leito, estão com doenças crônicas associadas, têm umidades decorrentes de incontinência fecal e urinária e baixo nível de consciência. Lembrar a vocês da regra 70-7-70, não esqueçam. Questão 99, alternativa C, olhe lá, pessoal. Pacientes com 70 anos internados há mais do que 7 dias têm 70% de chance de desenvolverem lesão por pressão. Então façam nos seus hospitais agora um levantamento dos pacientes com 70 anos ou mais internados há mais do que 7 dias, porque eles têm 70% de risco de desenvolverem lesão por pressão. Como já mencionado aqui, essa conduta multiprofissional envolve curativo, desbridamentos, procedimentos de ordem cirúrgica e internação. E nenhum profissional isolado poderá fazer isso. Existem, portanto, abordagens sequenciais e multiprofissionais e interdisciplinares, e vocês podem ter ideia do quanto tempo demorou até, ou quantos meses foram necessários para os resultados finais. Portanto, essas avaliações das condutas multiprofissionais envolvem avaliação do risco, da pele, da nutrição para a prevenção das lesões por pressão, do reposicionamento no leito, do uso de superfícies de apoio e principalmente de doentes de bloco operatório em procedimentos cirúrgicos que durem mais do que 2 horas. Pacientes desnutridos que vão para o bloco cirúrgico, alto risco de lesão por pressão. Cuidado com curativos e catéteres e chicotes de unidades de terapia intensiva, podem promover lesão por pressão. Cuidado com o pós-operatório de reversão de uma lesão por pressão, porque pode fazer lesão por pressão em cima da cicatriz cirúrgica se não for reposicionado no leito. Simples assim. Esse tecido já é isquêmico, já é hipóxico. Isso pode gerar danos bastante importantes, sangramentos, sepsis e óbito. Lembrar a todos, na reavaliação de condutas, que nós temos 2 a 4 semanas para atingirmos níveis de melhora. Se isso não está acontecendo, está na hora de se mudar rapidamente a proposta terapêutica. E não esqueçam que embaixo de uma lesão por pressão existe uma tábua óssea que pode ser um local de uma osteomielite. É o senso de equipe, e equipe significa pessoas com habilidades complementares que estão comprometidos com um propósito comum, com objetivos de desempenho e abordagem para a qual são mutuamente responsáveis e, digo mais, treinados. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Meu muito obrigado. Passo agora a palavra à professora Letícia. É um prazer a oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema tão importante e tão recorrente em nosso meio, a lesão por pressão, e o meu foco principal vai ser o papel fundamental da enfermagem nesse contexto. Um prazer também novamente estar participando dessa mesa com o Dr. Adriano Mel, que trouxe aí contextos importantes para a nossa reflexão. Eu queria iniciar trazendo iniciar nossa reflexão com essa nota técnica sobre lesão por pressão que foi publicada o ano passado e, como foi falado anteriormente, a lesão por pressão é considerada um evento adverso. E durante 42 meses, de janeiro de 2014 até julho de 2017, houve a notificação de 23.722 lesões por pressão. Então, se a gente dividir pelos 42 meses, isso dá mais de 500 lesões por mês. Então, mostra que esse contexto é importante, esse contexto precisa ser modificado. Essa nota técnica tem o objetivo de chamar a atenção de gestores, dos profissionais que atuam nos núcleos de segurança do paciente, sobre a necessidade de uma vigilância maior e um monitoramento desses eventos adversos. E também de orientar, de capacitar, instrumentalizar os profissionais que estão na ponta para o cuidado, para o planejamento desses
esse cuidado para a prevenção de lesões por pressão. Eu coloquei aqui a foto da professora Marilena Larche-Caliri, que é uma pesquisadora nessa área. Esse manual foi desenvolvido por muitos profissionais e revisado por essa especialista. Queria também trazer 2 estudos importantes, um brasileiro e um americano, e que fala um pouquinho sobre a prevalência dessa lesão. Então, o primeiro estudo foi com um número grande de pacientes, em torno de 400 pacientes, e nós observamos a prevalência de 16,9% de pacientes que apresentavam essa lesão. Quase 40% desses pacientes eram idosos. E um aspecto importante que já foi ressaltado pelo Dr. Adriano Mel, que também o fator da desnutrição. E a gente observou também nessa população que 52% desses pacientes eram desnutridos. O outro estudo é um estudo com pacientes em assistência domiciliária. Então, foi um estudo bastante grande nos Estados Unidos, com 41 agências prestadoras de serviço em 14 estados americanos. E o que eu gostaria de ressaltar? Primeiro, a porcentagem, a prevalência dessa lesão na população em torno de 9%, tá? E 14% desses pacientes tinham 3 lesões ou mais. Então, é importante, um paciente que tem risco, ele pode desenvolver mais lesões. Então, a atenção da enfermagem, de todos esses profissionais, é muito importante. E queria ressaltar também a idade média desses pacientes, que era em torno de 4.000 pacientes, uma idade média de 75 anos. Queria entrar já falando na prevenção, e nós temos 5 focos principais para embasar as nossas estratégias de prevenção. Então, a avaliação do risco desses pacientes de apresentar lesão por pressão, os cuidados com a pele, o aspecto nutricional, reposicionamento, a mobilização e o processo educativo. Queria então iniciar falando da avaliação da pele, a avaliação do risco. Nós temos que identificar os pacientes que estão sob os nossos cuidados, identificar o risco desses pacientes de desenvolver esse tipo de lesão. Nós temos possibilidade de fazer uma avaliação estruturada, registrar essa avaliação continuamente. Nós temos já escalas que nos permitem fazer essa avaliação. Então, aqui vocês podem verificar 2 dessas escalas, que são as mais utilizadas em nosso meio. A primeira é a escala de Braden, que foi traduzida e validada culturalmente para a língua portuguesa no Brasil por Paranhos e Santos em 1999. E a segunda escala, que é a escala de Waterloo, que são também pesquisadoras inglesas, uma pesquisadora inglesa que propôs essa escala já em 1985, e essa escala foi traduzida para a língua portuguesa no Brasil em 2003 por Alexandra Rocha no programa de mestrado na Unifesp. Então, o que avalia? Eu vou ressaltar a escala de Braden porque é a escala que é mais utilizada. O que essa escala avalia? Avalia a percepção sensorial desses pacientes, a umidade, se existe umidade, exsudação por drenos, incontinência urinária, transpiração desse paciente, a capacidade de mobilização no leito, atividade desses pacientes, fricção e cisalhamento e também o aspecto nutricional, a quantidade que esse paciente consegue ingerir. Então, esses aspectos são importantes porque nós temos um papel fundamental em cada um deles. E nós temos que fazer uma avaliação completa da pele do paciente, de preferência desde o primeiro momento que ele chega. Então, avaliar as condições dessa pele, turgor, hidratação, presença de lesão, coloração dessa pele, isso são coisas importantes que devem ser documentadas. Nós normalmente aplicamos a escala de Braden na instituição em que eu trabalho e essa avaliação hoje é feita no sistema, e anteriormente fazíamos manualmente, ela é realizada a cada 24 horas e registrada, e o que nos facilita, em cada componente que a gente for avaliar, aparece aqui a descrição e a pontuação, para que a gente consiga fazer uma avaliação efetiva e com diminuição da possibilidade de erro de classificação desse risco do paciente.
O segundo aspecto importante, né, é a inspeção e cuidados com a pele. Então, o momento do banho é um momento precioso para a equipe de enfermagem fazer essa inspeção e essa avaliação da pele. Identificar qualquer alteração, né, se o paciente tem alguma queixa, alguma área de hiperemia que possa estar iniciando ainda, e a gente deixar isso registrado e já estabelecer um plano de cuidados. Então, como já foi falado pelo Dr. Adriano, a hidratação da pele é muito importante. Pacientes com uma umidade excessiva, a gente tem a possibilidade de usar o creme barreira para hidratação, o spray barreira para proteção dessa pele, não massagear áreas de risco, né, para a gente não aumentar essa área de isquemia e prejudicar essa circulação. Manter o pH da pele, isso é muito importante. Quando a pele fica em contato com essas incontinência, tanto urinária ou fecal, com esses resíduos, tem uma alteração importante desse pH, e a recomendação é que a gente use sabonetes neutros com pH entre 5,5 a 6,5. Atenção especial às dobras, né? Pacientes que são obesos ou pacientes idosos que têm aquela flacidez da pele, então precisamos observar, deixar essa região seca e adequada, e também atenção às camadas embaixo do paciente, tanto na cama, na poltrona, para que também não traga desconforto e possa causar alguma lesão. Atenção especial também a gente precisa ter com os pacientes em incontinência urinária e fecal. Então, investigar a causa dessa incontinência, fazer a higiene de forma regular, quando necessário, novamente utilizar, né, a barreira para proteção dessa pele, trocar fraldas, e aqui eu já coloquei absorventes porque em algumas instituições isso tem sido utilizado. Então, cuidado com o uso desses absorventes, porque isso também pode causar uma pressão maior, principalmente na região glútea, região sacral, e talvez a fralda seja suficiente. Então, faça uma avaliação adequada para observar se é necessário realmente adicionar esse absorvente. Manter uma ingestão hídrica, então também manter o leito da ferida, o paciente hidratado, promove que a circulação naquele local chegue mais nutrientes e também chegue oxigênio, que ajude nesse processo de reparação. Tá? Então, a hidratação é importante também para evitar a constipação, observar os medicamentos, verificar com a equipe se esses medicamentos também podem estar interferindo nessa incontinência. Então, são aspectos importantes. E os dispositivos médicos, né, que foi falado também, que cuidados nós temos que ter? Então, o tamanho correto desses dispositivos, a aplicação, né, sobre o dispositivo, colocar uma proteção, evitar colocar dispositivos numa pele já comprometida, observar edema sobre os dispositivos e mover o dispositivo sobre a pele para que a gente consiga avaliar. Tá? E a educação e orientação da equipe que está utilizando esse dispositivo. Temos disponíveis, podemos nos valer também de algumas coberturas profiláticas que vão nos ajudar a manter esse microclima ideal da pele. Então temos aí, como já foi falado, espumas de poliuretano, hidrocolóides, películas transparentes, hidrogel, e a escolha vai sempre depender da facilidade de aplicação e remoção, para que a gente não também cause uma nova lesão nesse paciente ou cause uma lesão, nós estamos falando de prevenção, a facilidade de reavaliar a pele e o tamanho correto do curativo. Reposicionamento e a mobilização são aspectos importantes, já foi falado também pelo Dr. Adriano, né? Então, identificar os principais pontos de pressão, reposicionar a cada 2 horas quando o paciente está no leito. Nós temos aqui o relógio de posicionamento, que isso pode ser até uma orientação para a equipe, para familiar, para o cuidador, né? Que não esteja necessariamente dentro do hospital, e que ajuda
esse controle, né? Que lado que eu já coloquei esse paciente, evitar então posições que possam aumentar essa pressão, mantendo sempre que possível 30 graus, os lençóis móveis que já foi falado e também os guindastes que nos ajudam a mobilizar o paciente no leito, a mobilizar o paciente do leito para a poltrona e também é uma proteção para os profissionais que estão trabalhando diretamente com o paciente. Nós temos também a superfície de suporte que nos ajudam muito, né, nessa redistribuição da pressão. Então nós temos aí os colchões de ar estático, dinâmico, almofadas, colchins. Então a gente pode fazer uso desses dispositivos e com atenção especial para as proeminências e pacientes com mobilidade limitada. Na medida do possível, estimular a mobilização, manter os calcâneos afastados da superfície, né, livres de pressão. E duas coisas importantes que eu quero ressaltar. Uma alta pressão numa proeminência óssea por um período curto de tempo e, assim como uma baixa pressão por um período longo, são igualmente danosas para o tecido. E o uso de qualquer superfície de suporte não dispensa o reposicionamento frequente do paciente. Então, isso, a enfermagem principalmente tem um papel fundamental. Temos aqui salientando também o paciente sentado na cadeira, então assim, evitar que ele fique sobre travesseiros, utilizar então superfícies que reduzam a pressão de espuma e de ar, que são as mais adequadas. Também deixar por tempo limitado sentado na cadeira, como já foi falado, né, as tuberosidades isquiáticas aí estão com uma pressão que podem chegar a 300 ou mais milímetros de mercúrio, então isso é muito importante. Reposicionar o paciente a cada 15 minutos, evitar então arrastar a região do glúteo nas transferências e também aqui as almofadas e coxins em forma de anel, essa massagem vigorosa, isso também já foram abolidos desse cuidado do paciente. No perioperatório, também queria ressaltar, né, a necessidade dessas superfícies de suporte para redistribuição da pressão, principalmente para o procedimento cirúrgico acima de 2 horas, proteger a face, proeminências ósseas, né, com os curativos à base de espuma, os coxins, elevar os calcâneos da mesa cirúrgica, são cuidados muito importantes. Hoje temos estudos já mostrando a incidência de lesões por pressão dentro do intraoperatório, cuidados com os dispositivos médicos e também não arrastar o paciente durante a transferência. O aspecto nutricional é bastante importante, né? Hoje nós participamos dessa avaliação do risco nutricional do paciente. Existem algumas escalas que nós podemos realizar essa triagem. Nós utilizamos a NRS de 2002, que é Nutritional Risk Screen, e é uma escala também que nós avaliamos inicialmente o IMC desses pacientes, perguntamos para ele, avaliamos se está menor do que 20,5, se houve perda de peso, se houve diminuição da ingestão alimentar nas últimas semanas e também se o paciente é portador de uma doença grave. Então, nós fazemos essa avaliação, a triagem, no momento inicial da internação do paciente e pergunta se uma dessas respostas for sim, esse paciente é considerado de risco e, em seguida, então, a nutricionista é notificada e faz uma avaliação nutricional completa, classifica esse risco do paciente. Então, aqui, como já foi falado, essa integração é muito importante, né? Temos que avaliar, temos a oportunidade, desde o momento da internação do paciente, de fazer um exame físico completo, edema, verificar o peso desse paciente, o aspecto de hidratação, tá? Somos responsáveis sim, né? Acho que a enfermagem é a grande responsável por garantir que os nutrientes, que o paciente consiga aproveitar os nutrientes que são oferecidos. Não adianta o médico fazer uma prescrição muito bacana, a nutricionista fazer lá uma prescrição dietética também, excelente para esse paciente, se essa nutrição chega até a beira do leito e o paciente não aproveita esses nutrientes. Então, nosso papel é fundamental nesse processo, tá?
Queria colocar também a nossa responsabilidade de identificar alguns déficits desses pacientes, algumas necessidades especiais. Então, intolerância desses pacientes, né? Desconforto gástrico, diarreia, pacientes vegetarianos, precisamos de ter uma atenção, dentição comprometida, acuidade visual, déficits neurológicos, que o paciente não vai conseguir sozinho fazer o aproveitamento desses nutrientes. Então, nós temos que já identificar qual a possibilidade de auxiliar, se é um cuidador, se é um familiar ou se a própria equipe vai auxiliar esse paciente no momento da sua alimentação. Tá? A hidratação muito importante, temos que hidratar esse paciente periodicamente e se estiver com uma nutrição especializada, também a higiene oral frequente para esse paciente. Eu queria ressaltar aqui, né, considerar a suplementação nutricional se tiver uma baixa aceitação alimentar via oral. E isso é uma discussão com a equipe multiprofissional, com o médico e a nutricionista, que se o paciente não está aceitando nada, temos que pensar nisso. Por que eu trouxe essa questão do suplemento? Então, a gente tem estudos, esse é um estudo bem importante, uma meta-análise, que mostrou que essa suplementação, né, de nutrientes ricos em proteínas, ela foi associada a menor incidência de lesão por pressão nos pacientes, 25%, então, desses pacientes. Então, para nós é muito importante, a gente sabe muitas vezes que tem suplementos, né, que são checados e algumas vezes a gente abre a geladeira no quarto do paciente e temos muitos suplementos dentro dessa geladeira. Então, é muito importante. Esse também é um estudo de pacientes, né, mostrando um pouquinho o aspecto da enfermagem. Então, desses 241 pacientes com risco de desenvolver a lesão, 38 receberam menos que 50% da dieta ofertada, né? Então, assim, não houve verificação de peso de todo o paciente, de todos os pacientes, a triagem e a importância de estabelecer um protocolo para registro da aceitação alimentar, né? Aceitou tudo, aceitação regular, moderada, é importante que tenha na instituição um protocolo para esse registro, para que todos os profissionais que avaliem o paciente saibam o que está acontecendo com ele, tá? A abordagem terapêutica, então, é importante, já foi falado dessa classificação, o doutor Adriano falou muito bem da revisão desses estágios e também das lesões, né, tisular profunda, que veio aí para tornar a nossa vida mais complexa, né, mas muito importante, desafiadora, e foram colocados novas classificações relacionadas ao dispositivo e também à lesão de membrana mucosa. Qual é o nosso papel, né, da enfermagem? Então, avaliar inicialmente essa lesão, o tamanho da lesão, a área, a profundidade, o tipo de tecido nessa lesão, é um tecido desvitalizado, tem presença de esfacelos, coloração, condição da pele perilesional, as bordas da ferida, presença de cavitação, tunelização, e as características do exudato e a presença de dor. A presença de dor precisa ser avaliada e ser discutida com a equipe para que a gente possa aí fazer uma analgesia adequada para esse paciente. Então, precisamos fazer uma avaliação de como vamos fazer a limpeza, o desbridamento dessa lesão, a presença de infecção para que a gente possa ter a tomada de decisão. As coberturas também nos ajudam, né, os curativos na abordagem terapêutica, sempre com o objetivo de manter um clima favorável, considerar a biocarga bacteriana dessa lesão, a localização da úlcera e podemos nos valer também de hidrocolóides, películas, hidrogel, alginato, no caso de lesões com sangramento, curativos impregnados de prata, a própria matriz de colágeno que temos aí disponível no mercado, que precisamos avaliar conjuntamente para tomar essa decisão. Temos hoje profissionais especialistas, enfermeiros, estomaterapeutas, médicos especialistas, cirurgiões plásticos, que vão nos ajudar nessa decisão das feridas mais complexas. Temos também a terapia por pressão negativa, aqui representada. O doutor Adriano também trouxe uma foto bastante interessante, estudos mostrando aqui a evolução dessas feridas, né, trazendo resultados bastante promissores
sensores. Temos também aqui outras possibilidades, como laser de baixa intensidade, ultrassom, que aumenta a circulação no local, levando nutrientes, oxigênio, estudos recentes mostrando que isso traz vantagens para o processo de reparação tecidual, e o tratamento cirúrgico também em decisão com a equipe médica. Novamente trago aqui a parte nutricional, e para esses pacientes com lesões mais complexas, com grande exudato, com perda de líquido, com perda de proteína, então esses pacientes precisam receber em torno de 1,25 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Por que eu trago isso? Um grande desafio para nós da enfermagem. Então, o que nós precisamos fazer para garantir que esse paciente receba todo o que ele precisa, Então, nós temos um papel no controle do peso, acompanhamento dos exames laboratoriais desse paciente, oferecer essa dieta rica em proteína, discutir novamente a suplementação, a necessidade de uma nutrição especializada, enteral ou parenteral, de acordo com o quadro desse paciente, e temos que ter protocolos para cuidar desses acessos, tanto uma sonda nasoenteral, uma gastrostomia, um catéter venoso central, prevenção de complicações e monitorar a ingestão novamente. Nós temos o nosso indicador de ingestão, que nós temos uma meta de que o paciente receba 85% do que foi prescrito para ele. Não é simples e precisamos monitorar as complicações, diarreia, distensão, refluxo gástrico e novamente aqui a hidratação do paciente como um aspecto essencial. Esse estudo aqui eu trouxe também mostrando a utilização de um nutriente, de um suplemento rico em proteínas e micronutrientes, e o que foi interessante que eles avaliaram, a redução da área da lesão, redução do score de gravidade push, que avalia o processo cicatricial, a redução de troca de curativos e redução do tempo de enfermagem. Então, é um estudo interessante que a gente deveria utilizar. E gostaria então de ir já para o nosso final dessa abordagem, falando que o enfermeiro é responsável pelo gerenciamento desse cuidado. É o profissional que faz a integração com todos os outros, das informações, das discussões, a interlocução com cada um desses profissionais é um papel do enfermeiro, garantindo que as informações estejam integradas, que todos estejam na mesma pauta, com a discussão de como vai ser a evolução desse paciente. E ele trouxe bastante interessante, se não está funcionando em 2 semanas, o que nós vamos fazer, E também acompanhamento, monitorando a equipe de enfermagem, capacitando essa equipe. Também foi falado um pouquinho, eu trouxe 2 estudos aqui, um estudo brasileiro, um estudo britânico, falando também de avaliação de custo. Então, isso é muito importante para esse contexto de gerenciamento do cuidado. Nós precisamos ser mais efetivos e com um custo adequado. Então, é interessante também porque avalia o tratamento dessa lesão, tempo de enfermagem, tempo de profissionais, materiais que são utilizados. Então, essa abordagem multiprofissional é muito importante, implantação de estratégias de prevenção, envolvimento do familiar, do cuidador, dentro desse contexto para nos ajudar nessa prevenção. Para a gente conseguir, na realidade, fazer esse paciente retornar para o seu convívio social com qualidade de vida. Para finalizar, eu quero fazer a divulgação desse aplicativo Sem Pressão. É um aplicativo que foi desenvolvido pela enfermeira Rosana Siqueira Campos, é um programa de mestrado dela. Ela fez o mestrado na Unifesp, com a orientação da professora Leila Blanes e a Denise Nicodemos. É um mestrado de tecnologias para reparação tecidual. Então, eu tive a oportunidade de participar. É muito objetivo para instrumentalizar principalmente a equipe de enfermagem, os enfermeiros, na avaliação e na prevenção dessas lesões. E um diferencial que ela traz é um banco de fotos para a classificação dessas lesões. Então, é bem interessante, ela autorizou a fazer essa divulgação, o acesso é fácil e gratuito, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês.
Olá, pessoal. Olha, a aula foi espetacular. E também tão espetacular quanto ao número de profissionais conectados agora. A gente já atingiu mais de 2.000 profissionais conectados nessa 1 horinha aí de aula sobre lesão por pressão. Só para vocês verem como o tema é relevante e tem muita dúvida. Realmente tivemos aqui também recorde de perguntas para vocês esclarecerem. Então vamos aproveitar, você que está conectado, aguarde aí mais 10 minutos que a gente vai tentar abranger algumas respostas, tá? Antes disso, eu quero dar um alô aí para todo mundo que está mandando mensagem. Então a equipe de Home Care da Unimed Americana, o Thiago Vasconcelos lá de Pernambuco, a Camila de Volta Redonda, aí tem a Débora da Procare do Rio de Janeiro e tem a Cláudia Leite da Procare de São Paulo, também estão assistindo. A Rita Patrícia, Melhor em Casa, lá de Minas. O pessoal da graduação de enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei, olha que legal, lá de Minas, estão reunidos e assistindo a aula de vocês. A Emanuela do Hospital Santa Isabel Blumenau. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem conectados e mandarem um alô aqui. Eu vou tentar depois fazer mais alôs. Vamos começar sobre troca de decúbito. A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu tentei reunir. Quais são, além da troca de decúbito, quais são as outras medidas preventivas? Então, a Gabriela Carneiro de Curitiba, a Cíntia Tonicelli de São Paulo e, por coincidência, outra Gabriela Silva de Presidente Prudente também pergunta sobre a troca de decúbito e se ela deve acontecer de 2 em 2 ou de 1 em 1 hora. Quer falar primeiro? Quando a pele está íntegra, essa mudança, que na verdade agora não é mais mudança de decúbito e o nome virou reposicionamento no leito, deve se efetuar de 2 em 2 horas. Quando esse paciente em um determinado decúbito já apresenta uma lesão por pressão, por exemplo, na trocantérica direita, ele poderá ficar posicionado nesse decúbito lateral direito por no máximo 1 hora. E quando sentado, a cada 15 minutos, 1 minuto de alívio. Esse alívio deve ser exercido pelo próprio paciente, quando possível, ou eventualmente eu falo até um profissional, terceirizar esse alívio numa angulação de 30 graus. Eu quero aproveitar aqui esse gancho até para fazer um link, porque durante anos, décadas talvez, a enfermagem ela foi, de certa forma, culpada pelo aparecimento de lesão por pressão. E muitas vezes isso relacionado ao reposicionamento no leito. E, na verdade, é uma falha conjunta. O profissional médico ele não pode terceirizar responsabilidades. O profissional da nutrição também não pode deixar o paciente perder a fonte de energia. O profissional da fisioterapia, quando identifica um eritema não branqueável, não pode deixar de avisar o pessoal da enfermagem. Então é uma ação conjunta e com certeza, se todos aqui levarem o nome da lesão, que é lesão por pressão, não adianta nada todo o esforço, inclusive de terapia tópica, se nós não reposicionarmos adequadamente. Então, respondendo, são 2 horas na pele ainda íntegra, 1 hora naquele decúbito já com uma presença de uma lesão e sentado a cada 15 minutos, 1 minuto de alívio. Sim. Queria acrescentar somente que nós fizemos vários levantamentos e não existe um trabalho, uma referência falando, olha, esse é o período que realmente chega numa determinada pressão e você tem que modificar. Isso foi, na realidade, da experiência prática de especialistas que nós estabelecemos. Então, o doutor Adriano já comentou, é isso mesmo que está estabelecido, mundialmente, 2 horas, se ele já tem uma lesão a cada 1 hora, mas é claro que, dependendo
dependendo da característica do paciente, se é um paciente muito desnutrido, que se é um paciente que tem um comprometimento, né, da circulação, tem, por exemplo, dentro da terapia intensiva, se existir a possibilidade de fazer esse reposicionamento mais frequente, isso seria o ideal. E é claro, aquele posicionamento de 30 graus é o ideal para não aumentar a pressão em outros locais. Dentro da terapia intensiva, nem sempre a gente consegue que ele mantenha somente em 30 graus. Então, isso é importante, estar atento e fazer o reposicionamento com maior frequência. Existe uma dificuldade na terapia intensiva com angulação por instabilidade hemodinâmica. Exato. Mas 30 graus é mínima essa angulação. Eu acho muito difícil, né, nós instabilizarmos um paciente com lençol enrodilhado em 30 graus. Excelente. A Sayane Montenegro, ela pergunta se existe alguma escala ou score que classifica a ferida em complexa ou simples. Bom, essa situação já foi apresentada aqui, eu já fui direto ao assunto, né? A lesão simples, de certa forma, é aquela que tem uma abordagem de terapia bastante rápida em termos de resposta, e a complexa ela é dividida em aguda e crônica. Então, carece lembrar a todos que qualquer ferida denominada crônica um dia foi aguda. E não é diferente com a lesão por pressão, né? A lesão por pressão ela começou através de um cisalhamento, de um excesso de umidade, de uma mudança de pH, de uma fissura nessa pele, de um comprometimento na desestrutura da capacidade de manter a pele na sua integridade. A complexidade está porque ela evolui rapidamente para perdas de tecido de uma forma violenta, leva a processos infecciosos de grande repercussão, inclusive sepsis, e infelizmente pode levar a lesões necrosantes de partes moles. Não é incomum uma lesão por pressão levar a uma fasciite necrosante, uma miosite necrosante, uma celulite necrosante, sendo ela a porta de entrada do processo infeccioso. Tá? A referência bibliográfica foi colocada ali e está à disposição. Tá. Excelente. Posso só comentar? Pode. Eu acho que com relação a essa classificação dessas lesões, o doutor Adriano colocou, né, a classificação que é feita pelo painel americano, né, que só estuda lesão por pressão. Ele está alinhado com o painel europeu e com também do continente asiático. Então é super importante que a gente consiga acompanhar essa classificação dessa lesão, que a gente entenda. Inclusive, essa última classificação de 2016 foi traduzida, adaptada culturalmente por profissionais brasileiros e está disponível no site da Sociedade Brasileira de Estomaterapia e também na Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia. Está como consenso NPUAP 2016. Pode ser uma fonte de pesquisa. Excelente. A gente tem aqui a Rosiele Félix, de João Pessoa. Ela parabeniza a aula, né? E ela destaca muito sobre a importância da equipe multidisciplinar, bem treinada, né? Para cuidar melhor desse indivíduo com lesão por pressão. Então, um bom ponto, Rosiele. Realmente é a nossa preocupação aqui, a abordagem multidisciplinar. Todos são responsáveis, né? Então, isso é muito legal. E agora a gente vai para uma outra pergunta da Daniela Vulcano, de Botucatu. Pode ser para vocês dois. Vocês sugerem suplementação ou dieta enteral específica para pacientes com lesão por pressão, com alguns micronutrientes específicos, ou devemos atingir a oferta calórica e proteica? Uma boa pergunta, porque na verdade a suplementação ela não é um substitutivo da alimentação. Então você precisa ter o aporte energético proteico, atingir a sua meta de energia para você se manter com sustentabilidade, quer seja com os macro e com os micronutrientes. Então, se nós pensarmos em macro, estamos falando de carboidrato, lipídios e estamos falando também de você estar com o aporte proteico necessário para manter essa sustentabilidade. Nos micronutrientes, estamos falando de vitaminas A, C e E, estamos falando de zinco, ferro, selênio e tantos outros, mas é um conjunto de fatores.
Eu acho que nós não podemos deixar de prestar atenção no paciente de risco, no já desnutrido, no paciente sarcopênico, no caquético, no obeso sarcopênico, que é muito comum, naquele paciente já anemiado ou com déficit de nutrição. Então, é uma associação de fatores. Você pode sim, com aquela expertise, detalhar melhor a necessidade calórica, energética, portanto, desse indivíduo, e já iniciar um processo de suplementação e, do meu ponto de vista, até preventivo, para ele não perder, e muitos que estão nos ouvindo sabem, a quantidade de pacientes que internam com uma massa proteica boa e 2, 3 semanas depois parece que murcham, parece que esvaziam nos nossos leitos hospitalares, porque não foi dado substrato para manter, digamos assim, o basal deles em termos de massa muscular. Então eles vão se autoconsumindo. E é exatamente isso. Você tem que dar o aporte calórico associado com a suplementação. Só gostaria de complementar, né, que quando o paciente não está conseguindo atingir a sua necessidade, acho que a primeira opção é fazer a suplementação. Se ele consegue atingir a sua necessidade por via oral, eu acho que nós conseguimos dar uma melhor qualidade para ele do que pensar já numa nutrição enteral, né? Porque nós vamos pensar em sonda, vamos pensar em outros cuidados que também podem trazer algumas complicações. Então, se ele tem condições de fazer esse acompanhamento e receber esse suplemento, então eu prefiro por via oral. Mas é claro, acompanhando até o momento, se ele não conseguir atingir 60%, por exemplo, nós temos que pensar numa nutrição especializada. Na hierarquia, né? Na Melhor hierarquia. oral do que interal do que parenteral. Exato. E lembrar, pessoal, que não é a nutrição que dá diarreia. Exato. A primeira coisa, nós vamos lá, o paciente tem diarreia, corta a suplementação, como se fosse a suplementação a responsável por toda a diarreia que dá no paciente. Esquece que está tomando antibiótico, esquece que cortando a suplementação nós estamos cortando a energia necessária para controle da infecção, sustentabilidade de todos os órgãos e sistemas, processo de cicatrização. Chega a barbárie de vermos pacientes, muitas vezes, com parenteral, com diarreia, desliga parenteral. Sim. Então, assim, nós temos que reverter isso, hein? Acontece. Acontece. Né? Acontece. Capacitação. Pegando o gancho, né? Eu acho que dessa questão da suplementação. Chegaram algumas perguntas aqui, a Samara de São Paulo, a Camila Rocha, a Nayara de Goiânia, o Dr. Ronaldo Macedo de São José dos Campos, em relação ao uso da suplementação para pacientes de grupo de risco como prevenção da lesão por pressão. E se os suplementos mais específicos estariam agindo aí de forma positiva nesses pacientes com grupo de risco? Eu vejo isso com muitos bons olhos e aplico isso e tento... É um bom senso, é uma coerência e, na verdade, já existem as escalas que prevêem esse paciente de risco, e é aí que é a abordagem, a capacitação, o trabalho em equipe. Você já identifica no momento do internamento. E outra, essa pontuação ela é tão dinâmica que o paciente interna para um procedimento e no momento do internamento ele não está em risco, mas ele vai para uma cirurgia de grande porte e sai do centro cirúrgico com alto risco. Então, é essa habilidade da equipe em saber trabalhar e mais, preparar esse indivíduo para um procedimento, não estou falando em cirurgia, estou falando de um procedimento de internamento, do combate à infecção, ele tem que ter energia. Então, eu vejo isso sim como uma coerência técnica e que deveria ser aplicado como algo que deveria ser normal. Afinal de contas, acabamos de mostrar que na comunidade, grande parte dos idosos já vem com desnutrição. E se desnutrem mais ainda no ambiente hospitalar. Se nós levarmos isso em consideração, idade, já desnutridos vindo da comunidade, com desgaste energético proteico, parece coerente fazermos um trabalho de prevenção. Porque quando a gente fala em prevenção, a gente também fala em redução de custos. Sim. E aí chegou também algumas perguntas em relação ao custo no ambiente hospitalar
e também é tão representativo quanto ao custo no ambiente domiciliar. Então, o que vocês têm a falar nesse quesito? Eu acho que nós não somos educados no Brasil com a palavra prevenção. Nós somos treinados para a terapêutica, infelizmente. E se nós focássemos mais na prevenção, grande parte do que foi mostrado aqui talvez fosse mais ameno, inclusive, na evolução. Mas não é uma situação só nossa, né? Então nós temos que lidar com algo que é uma realidade. E dentro desse processo, e eu parabenizo a Nestlé até e o programa Avante por essa iniciativa, é mostrar também para os acadêmicos de medicina, de enfermagem, nutrição, enfim, para que ampliem seus horizontes e vejam que a prevenção, na verdade, faz parte de todo esse processo e ele é fármaco-econômico, Maria. A prevenção é fármaco-econômica. Nós não temos como dizer quanto custa 90 dias a mais de internamento para o paciente. Para o sistema nós temos como calcular. Mas quanto que custa o tempo de dor, quanto que custa de repente uma amputação, até mesmo o óbito, por não ter conseguido manter aquele paciente num pós-operatório de uma cirurgia complexa que obita meses depois por complicação como lesão por pressão, né? Eu uso sempre o exemplo do ator que fazia o Super-Homem, que ficou lesado medular e com toda a infraestrutura que ele tinha, ele foi a óbito por sepsis, por uma lesão por pressão em região glútea. Então, assim, tinha todo um aparato técnico e ele obitou por uma lesão por pressão. Então, a prevenção, o cerne, o objetivo, para nós não deixarmos que esse paciente evolua desfavoravelmente. Sim. Posso complementar com relação ao custo? Realmente nós precisamos ter mais estudos de avaliação econômica, principalmente voltados, né, para essa lesão por pressão, que a gente percebe que ela é muito representativa dentro do nosso meio. Alguns estudos, claro, estão focados mais para o ambiente hospitalar. E nós já estamos, eu considero, já bastante satisfeita, porque já está se pensando em procedimento cirúrgico, em dispositivos, em tempo de enfermagem, em tempo de outros profissionais. E esse estudo inglês que eu coloquei, acho que é da Carol Dilley, que é uma pesquisadora da área de lesão por pressão, ela, de alguma forma, ela também pensa nesse paciente que está em domicílio, porque ela coloca dentro da avaliação econômica dela a necessidade de rehospitalização. Então, acho que vale a pena aprofundar um pouquinho e espero que ajude nessa reflexão. E lembrando que lesão por pressão é uma ferida e que 55% do tempo de enfermagem no hospital hoje é para troca de curativo, pessoal. Exato. Então, pessoal, você que está grudadinho aí, vamos para mais 2 perguntas, né? Antes disso, só o Thiago Ribeiro dá um alô aí da Clínica do Cuidar, lá em Anápolis. A Marisa Lins, do Hospital Mariano Coelho de Natal. A Juliana Xavier, do Hospital de Base do Distrito Federal. A Ciane Ribeiro, de Belém do Pará. O Guilherme, da Domicare, do Resende, Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem aqui muitos alôs. Muito obrigado pela participação. Uma pergunta bem interessante da Luma Machado, de Salvador. Qual o impacto da hiperglicemia na cicatrização das lesões por pressão? Excelente pergunta, né? Nós sabemos o quanto que a hiperglicemia interfere na cicatrização. Ela interfere já reduzindo a absorção de vitamina C pelo tubo intestinal. Sem vitamina C não se forma colágeno. Ela interfere com glicemias acima de 185 miligramas por decilitro, de média, aumentando em 5,7 vezes o risco de infecção. E ela interfere quando a glicemia se mantém mais do que 2 horas acima de 200 a 220 miligramas por decilitro, interrompendo completamente o ciclo de cicatrização. Se nós levarmos em consideração que 90% das feridas crônicas têm biofilme, olhem o que eu estou dizendo, e que a ferida aguda se transforma numa crônica, como é o caso da lesão por pressão, eu estou literalmente transformando esse paciente hiperglicêmico portador de uma ferida, no caso lesão por pressão, numa ferida refratária ou dita complexa. Aí entra todo o processo em que você tem
tem que ter uma visão holística. Não é a ferida do João, é o João portador de uma ferida e ele é hipertenso, diabético, DPOC, usa corticoide e se ele está com infecção na ferida, ele vai descompensar a glicemia e automaticamente não vai cicatrizar. Então essa história nunca fecha, ela vai ficar sempre uma história mal contada, um quebra-cabeça sem as pedras para fechar o resultado final. Excelente. A Juliana Ribeiro, de Curitiba, fez uma pergunta bem interessante. Primeiro, ela parabeniza a aula, Letícia, a doutora Adriano, e gostaria de questionar sobre o tratamento da LPP, estágio 3 e 4, em pacientes terminais. Qual material seria adequado e até quando investir? Até quando? Até quando investir? Complexa. Nós estamos entrando na paliatividade e entrando em paliatividade eu acho que o objetivo nosso antes de qualquer profissional da medicina é sermos humanos, né? Então mantermos a alimentação, a nutrição dentro do processo, os cuidados e principalmente evitar que feridas se formem e tratar aquelas já formadas. Nós não podemos deixar que uma lesão por pressão, no caso de um paciente terminal, seja muitas vezes a situação da terminalidade. Sim, Eu acho que é essa a nossa função como profissionais da área da saúde, darmos pelo menos a melhor condição possível, sem dor, alimentado, hidratado e higienizado. E é uma decisão também que é multiprofissional e principalmente em contato com a família, né? É o momento dessa tomada de decisão. Vamos investir até quando ou não? E é de paciente para paciente. Então, hoje tem essas equipes de cuidados paliativos que estão, na realidade, capacitadas para essa abordagem com a família e tem um momento certo que esses profissionais identificam. Mas o que nós precisamos pensar, né? No conforto desse paciente, na dignidade desse paciente. Então, alguns desses cuidados vão ser mantidos até a finitude da vida desses pacientes. Então, é realmente uma situação difícil, complexa para uma tomada de decisão, mas já foi mais difícil e hoje todos os profissionais estão trazendo essa discussão para a pauta para que a gente consiga realmente evoluir e trabalhar de uma forma bastante humanizada. Vamos para a última pergunta. A Vanessa Faria, de Salvador, ela pergunta para o doutor Adriano, para a Letícia, parabeniza a aula. Na prática de vocês, do ponto de vista da nutrição, você considera algum perfil de suplemento ou dieta que seja mais específico para esse paciente com lesão ou ferida crônica? Na nossa prática clínica, nós utilizamos os suplementos que são ricos em proteína e micronutrientes. Então, a gente tem alguns no mercado e temos estabelecido na instituição alguns desses nutrientes. E acompanhamos também a evolução dessa lesão. A gente faz um trabalho junto com a equipe de nutricionistas, né? O que vai ser, nós sinalizamos que o paciente não está tendo uma boa aceitação, vamos buscar um suplemento e já temos dentro da instituição alguns suplementos que são estabelecidos e fazemos uso disso. Então, estamos evoluindo também. Tinha uma dificuldade de implantar, né, a aceitação desses suplementos, parecia que eles ficavam lá bonitinhos na prateleira e na geladeira e hoje não. Hoje realmente os pacientes estão fazendo uso e mostrando aí a evolução dessas lesões. E existe uma tendência internacional de você dar um aporte energético proteico com baixo volume. Então, se você mantiver esse estímulo, né, de aporte energético enriquecido com aminoácidos, né, arginina, prolina. Sim. Agora, vitaminas, né, então os micronutrientes, vitamina A, C e E, minerais, zinco, selênio, ferro, que já se faz presente em praticamente todos os suplementos, eu vejo
que você tem uma condição, você tem um instrumento terapêutico. Eu acho que está na hora de nós, profissionais da saúde, enfermagem e médicos, verem a nutrição como parte da terapia e tão importante quanto qualquer tipo de inserção terapêutica. Não adianta eu dar antibiótico e o paciente estar sem as proteínas que carregam o antibiótico na corrente sanguínea. Parece desconexo, mas é isso que acontece, né? Então, é um instrumento e o paciente tem que ver que a nutrição é um medicamento e tem que dar essa devida importância também. Excelente. Ai, tem tanta pergunta, eu tô com uma dó. Vamos lá, só mais uma. A Cássia Marques de Natal, ela pergunta se as placas de proteção podem ser usadas em pele já lesionada. Acho que sim, a gente utiliza e avaliando, né, escolher uma placa que possibilite você avaliar continuamente essa pele. Então, é uma proteção e tomar cuidado também da escolha, porque se você vai fazer a retirada dessa placa, que não cause nenhuma lesão adicional. Então, isso é o importante. Você pode sim colocar, desde que você consiga avaliar a evolução dessa lesão. E uma coisa importante, né, Letícia, é assim, a perda de líquido, exudato. Sim. Lembrar que o paciente desnutrido tem uma tendência de perder mais líquido. A pressão coloidosmótica se torna diferenciada, então escolher a placa, não Exato. Colocar uma placa de pouca absorção Exato. numa ferida altamente exudativa. Exato. E daí você vai perder a situação. Letícia, eu só vou pedir para você repetir o aplicativo que você comentou, porque algumas pessoas aqui enviaram algumas perguntas sobre o aplicativo. Aí, ó, tá na tela, Tá o aplicativo tela. sem pressão. Isso. Você coloca, ele é para smartphone, mobile também, então pode colocar HTTP, que é essa mesmo? Duas barras, app.vc/sem_pressão. Tá Legal. bem? Acho que tá dando, não sei se está dando para visualizar, mas tem um underline ali antes de pressão. Legal. Tá bem? E imediatamente você já entra nesse relógio de reposicionamento, tá bem? Excelente. Então eu queria agradecer muito. A gente bateu o recorde segurando todo mundo aí mais do que o horário proposto. Queria agradecer muito. Muito obrigado e aguarde aí o nosso próximo Avante. Tchau, tchau.